Agora a gente pode falar da fundação, né? Das coisas boas da fundação. Não vamos falar da parte ruim, que está abandonado. Ah, eu queria. Nossa, eu acho que uma coisa interessante, antes de falar na fundação, seria falar sobre o Chateau como berço da educação. Anchieta, né? Tá. Porque o senhor foi professor lá, né? Foi aluno também da faculdade. Depois o senhor foi também. Não, eu me refiro ao que antecedeu o Anchieta. Então tá, vamos falar. Antes do Anchieta se instalar, lá funcionaram 6 colégios no Chateau, no prédio do Chateau. Barão de Tauteefeus. Então... interessante. Então vamos falar antes do Anchieta, depois a gente finaliza. O Anchieta é o berço dali, né? Estamos retornando com o programa da velha Nova Friburgo. E vamos falar assim de uma parte bem velha mesmo, né? Vamos falar do século XIX. Nós tivemos colégios tradicionais aqui, né, professor? Que foi o Colégio Frise, onde hoje funciona o Colégio Nossa Senhora das Dores, né? Que foi o Hotel Central, do Instituto Sanitário Hidroterápico, do médico Carlos Eco. E também outro colégio muito tradicional aqui foi o Colégio Anchieta, que eu acho bem interessante, para que as pessoas saibam. O Colégio Anchieta funciona exatamente onde era a casa-sede da fazenda do Morro Queimado, que deu origem à Nova Friburgo. Claro que as instalações do Colégio Anchieta hoje não correspondem ao prédio no qual ele começou a ser ocupado. Bom, mas antes mesmo do Colégio Anchieta ocupar a antiga sede da fazenda do Morro Queimado, teve muitos outros educadores importantes, né, professor, que passaram por Nova Friburgo. É verdade. O primeiro colégio... Helene, desculpa, apenas para os nossos telespectadores poderem se situar, o Anchieta foi fundado em 12 de abril de 1886. O Nossa Senhora das Dores, 7 anos depois, em 1893, né? Apenas para a gente poder, né? É verdade. Mas o primeiro colégio a instalar-se no antigo Chateau de Roy, como diziam os colonos, né? Foi um colégio chamado de Colégio Marques, cujo dono era parente do almirante Tamandaré. Inclusive, por ocasião da instalação desse colégio, que não durou muito tempo, o almirante Tamandaré esteve em Friburgo, lá para visitar esse Helene, parente. Aí, sem te cortar mais uma vez, agora nós estamos falando daqueles que antecederam o Anchieta. Sim. Então é por isso que em 1871 o almirante Tamandaré esteve em Friburgo. Dentro da história, 1871, uma visita do almirante Tamandaré a Friburgo. Você está falando que ele já talvez seja isso aí? Não, dessa visita não, eu não soube. Ele foi anterior. O colégio foi fundado em 1852. Está falando de uma época bem anterior. Então 1852, então, tá. por aí. Então, inclusive não deixou, o colégio durou apenas uns 3 anos, se tanto. Tá? O dono do colégio morreu, tá? Mas antes dele morrer, ele recebeu como professor uma figura exponencial em educação, foi o Barão de Tautefoz. O Barão de Tautefoz, que vivia no Rio de Janeiro, era professor catedrático do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II era o colégio padrão. Que é citado pelo Joaquim Nabuco no livro Minha Formação, né? Exatamente. O Joaquim Nabuco veio para Friburgo estudar porque o Barão estava aqui? O Joaquim Nabuco veio com o Barão de Tautefoz para estudar com ele aqui em Friburgo. Porque com a morte desse parente do almirante Tamandaré, então o Tautefoz instalou ali outro colégio, São Vicente de Paulo. O Barão Tautefoz era
pessoa também assim, muito inteligente, poliglota, católico, fervoroso. E então ele veio com o intuito mais de descansar, para me edificar pouco tempo. E foi o que aconteceu. O colégio dele, São Vicente de Paulo, durou uns 3 anos apenas. Mas houve, além das aulas que ele dava, né, obviamente ajudado por outros professores, ele chegou a ser, inclusive, vereador na Câmara. Uhum. Mas é uma figura ímpar, uma pessoa espetacular. Mas o colégio dele também durou pouco, uns 3 anos. Logo a seguir, com a volta do Taut Foz, levando o Joaquim e o irmão, Vitor, os dois, eles voltaram com o Taut Foz e continuaram sendo alunos do Barão no Colégio Pedro II. Uhum. Então, outro professor instalou-se ali com um colégio chamado Liceu de Humanidades. Esse professor era um barão português, barão de São Valentim, Valentim da Silveira Lopes. Esse senhor veio com a esposa e com a filha. E então, o colégio que eles mantiveram durante também pouco tempo, na verdade, acabou ficando nas mãos da esposa e de uma das filhas dele, porque esse barão resolveu voltar a Portugal para fazer medicina. Uma coisa estranha. Já estava bem instalado aqui, barão, com todas toda a nobreza que ele tinha, resolveu deixar o colégio nas mãos da esposa e da filha e voltar a Portugal. Também não durou muito tempo. A seguir, instalou-se outro colégio ali. Esse foi um professor brasileiro, não me lembro agora o nome dele. E o colégio chamou-se Colégio ou Liceu Conde D. Nessa ocasião, esteve em visita a esse colégio o Dom Pedro II. Isso foi exatamente em 1873, né, com o advento da Estrada de Ferro e com a vinda. Dizem até, eu li uma vez no jornal que ele, inclusive, quando ele veio, ele participou de uma avaliação dos alunos, né? Sim, é verdade. Ele tomou Aliás, ele tinha esse hábito lá no Colégio Pedro II. De avaliar os alunos. De avaliar os alunos. Isso eu li no jornal. E ele, então, veio fazer a visita ao colégio. Que honra, e lá né? pediu, ser avaliado pelo Dom Pedro II. Lá ele não arguiu o aluno, ele solicitou que o professor que estava dando a aula arguísse o aluno em grego e em latim. É isso mesmo. E por sinal, os alunos saíram muito bem. E ele ficou, então, muito impressionado. Geralmente eles davam um tema, né, professor, para o aluno, eles sorteavam um tema ali, aí ele tinha que falar sobre aquele assunto em grego ou latim. É verdade. Interessante. Então, esse era o Colégio Conde D. Depois de algum tempo, o diretor desse colégio sentiu-se adoentado, aliás, bastante doente, e pediu, então, a pessoas, né, os pais de alunos que perdoassem, mas era impossível ele continuar, e foi se tratar na Europa. Nesse interim, um padre do Rio de Janeiro, que tinha colégio no Rio de Janeiro, que era o padre José Luiz de Almeida Martins, havia lá o colégio. Da Ordem dos Jesuítas? Hein? Da Ordem dos Jesuítas? Não era dos Jesuítas, era padre secular. Então, esse padre, que havia sido castigado pelo bispo do Rio de Janeiro, porque ele era maçom, então perdeu as ordens, né, e quase que foi banido da igreja. Mas então ele sentindo não poder realizar o trabalho de magistério dele, veio para Friburgo e adquiriu o colégio
que era o Colégio Condé, né? E passou a lecionar e também dando as mesmas prioridades que o Colégio Condé dava na pessoa do diretor, que era de aceitar alunos gratuitamente. Mas quem mantinha a gratuidade desses alunos era a maçonaria, tá, da cidade. Já havia a maçonaria que era Dulce Caridade. Certo. Então, eles inclusive, eram uma meia dúzia de alunos, mas inclusive de um menino que era escravo. Sei, então, já li isso na ata da padre manteve essa... Né, e professor, e depois veio assim, só porque a gente já está um pouquinho no final do nosso bloco, depois então veio a interferência de Carlos Éboli, né, para trazer a ordem dos jesuítas para o Colégio Anchieta, né? Sim, mas antes ainda, houve o último colégio, que voltou a pertencer a esse professor que foi se tratar na Europa, e ele então voltou e fundou o Colégio Liceu Nacional. Esse foi o último colégio que funcionou no Chateau antes do Anchieta. Antes da vinda dos jesuítas. Antes da vinda dos jesuítas. Intermediado pelo médico Carlos Éboli, né, que Exatamente. tinha o Instituto Sanitário Hidroterápico, né, aqui em Nova Friburgo. É verdade. E o Colégio Anchieta, a gente já tem até um programa aqui uma história falar do bonita, Colégio né? Anchieta aqui, mais um programa. Mais um programa. Janaína, o professor Heleno, você faz parte da Academia Friburguense de Letras também, não faz? Não. Mas você está escrevendo um livro sobre Rui Barbosa. Como é que está esse livro? Já está em fase final? Ainda está em fase de preparação. Falta pouco, mas esse pouco demanda tempo ainda e pesquisa ainda. Então, mas pretendemos que ele termine de ser realizado brevemente, muito brevemente. Professor, vou convidá-lo então, fica o convite, né, para o senhor retornar aqui para falar de Rui Barbosa, né, que é um outro tema bastante importante para as pessoas entenderem. Rui Barbosa também foi um habitué aqui em Nova Friburgo, na vida social, né, não política. Aqui em Friburgo ele nunca teve nenhuma interferência política, mas é muito interessante a passagem dele aqui por Nova Friburgo. Com certeza. Né, Juca, obrigada aí pela participação do programa. Professor Helênio, agradeço muito. E agradeço também a sua presença, que ficou com a gente até esse momento, para ouvir falar dessa Nova Friburgo deliciosa, essa Nova Friburgo do passado, dessa velha Nova Friburgo, tá? Até o próximo programa. Obrigado.